Você já sentiu que está ajudando todo mundo, mas sua própria vida não consegue decolar? E se eu te disser que existe a possibilidade de que ajudar certas pessoas pode estar te colocando em desobediência diante de Deus? Hoje você vai descobrir 7 tipos de pessoas que talvez Deus esteja pedindo para você parar de carregar nas costas. Se você quer discernimento e sabedoria divina para a sua vida, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Olha, eu preciso começar deixando uma coisa bem clara aqui. Ajudar o próximo não é só algo bonito de se fazer, é um mandamento bíblico. Mas existe uma diferença gigantesca entre ajudar com discernimento e ajudar por impulso ou pressão. Jesus Cristo foi o maior exemplo de amor e compaixão que o mundo já viu. Mas se você observar os evangelhos com atenção, vai perceber algo interessante. Ele não socorria todas as pessoas, nem em qualquer hora, nem de qualquer jeito. Tem momentos na Bíblia em que Jesus simplesmente se retirava da multidão. Tem momentos em que ele dizia não para pedidos de ajuda. Tem momentos em que ele deixava as pessoas passarem pela própria dor. Por quê? Porque ele entendia algo que muitos de nós cristãos temos dificuldade de aceitar. Às vezes a dor é exatamente o processo que Deus está usando na vida de alguém. E quando a gente interfere nisso, a gente pode estar atrapalhando o trabalho do Espírito Santo. Provérbios capítulo 26, versículo 11, diz que como o cão volta ao seu vômito, assim o tolo repete a sua estultícia. Isso significa que existem pessoas que vão continuar voltando para os mesmos erros, não importa quantas vezes você as ajude. E quando você fica insistindo em tirar essas pessoas das consequências das próprias escolhas, você pode estar impedindo que elas aprendam as lições que Deus quer ensinar. Então vamos falar do primeiro tipo de pessoa que você precisa parar de ajudar: o impenitente. Essa é aquela pessoa que não quer mudança de verdade, ela só quer conforto dentro do próprio erro. Ela vem até você com lágrimas nos olhos, conta uma história triste, pede ajuda, você se move de compaixão e faz tudo o que pode. Mas depois de alguns dias ou semanas, ela está fazendo exatamente a mesma coisa que causou o problema inicial. O impenitente não está buscando transformação. Ele está buscando alívio temporário das consequências. Você ajuda, mas ele continua no mesmo pecado, na mesma atitude, na mesma mentalidade. E sabe qual é o problema? Quando você remove a dor sem que haja arrependimento verdadeiro, você está alimentando o ciclo de autodestruição dessa pessoa. Em Romanos capítulo 1, Paulo fala sobre pessoas que Deus entregou aos próprios desejos. Isso não é crueldade divina, é sabedoria. Às vezes, Deus permite que as pessoas sintam o peso total das próprias escolhas, porque é a única forma delas despertarem. E quando você interfere nesse processo, você pode estar lutando contra o próprio Deus. A misericórdia sem arrependimento pode virar alimento para o pecado. O segundo tipo é o manipulador. Essa pessoa não quer ajuda de verdade. Ela quer controle. Ela usa culpa, chantagem emocional, lágrimas estratégicas, até versículos bíblicos fora de contexto, para te prender numa dinâmica tóxica. O manipulador é especialista em fazer você se sentir culpado quando você tenta estabelecer limites saudáveis. Jesus passou por isso também. Em Lucas capítulo 4, depois que ele curou muitas pessoas em Cafarnaum, a multidão tentou impedir que ele saísse da cidade. Eles queriam forçá-lo a ficar e continuar fazendo o que eles queriam. Mas Jesus foi claro. Ele disse que precisava pregar o evangelho em outras cidades também, porque para isso ele havia sido enviado. Repara que Jesus não se deixou manipular pela pressão das pessoas, mesmo quando elas usaram argumentos aparentemente válidos. Você não é obrigado a obedecer chantagem emocional, mesmo quando ela vem disfarçada de necessidade espiritual. Quando alguém usa a culpa para te fazer carregar responsabilidades que não são suas, isso não é amor, é manipulação. O terceiro tipo são as pessoas divisivas. Essas são aquelas que espalham fofoca, veneno relacional e discórdia por onde passam. Elas podem até ser carinhosas com você, podem até parecer espirituais, mas onde elas chegam, a confusão se instala.
Paulo foi bem direto sobre isso em Tito capítulo 3, versículo 10. Ele disse para advertir uma vez, advertir 2 vezes, e depois disso afastar-se. Quando você ajuda uma pessoa divisiva, você está inadvertidamente colaborando com o inimigo. Você está dando recursos, tempo e energia para alguém que está usando tudo isso para causar estrago no corpo de Cristo. Não importa quão convincente seja a história dela, não importa quão necessitada ela pareça estar. Se o fruto da vida dela é divisão, você precisa ter discernimento para não alimentar isso. O 4º tipo é o dreno espiritual. Essa é aquela pessoa que só suga sua energia, mas nunca muda, nunca cresce, nunca obedece aos conselhos que recebe. Você ora por ela, aconselha, jejua, intercede, faz de tudo, mas ela continua exatamente do mesmo jeito, fazendo as mesmas escolhas destrutivas, reclamando dos mesmos problemas. Até Jesus, que era perfeito e tinha energia ilimitada, se retirava regularmente para lugares solitários para orar e descansar. Lucas, capítulo 5, versículo 16 deixa isso bem claro. Se o próprio Jesus precisava de momentos de restauração, quanto mais nós. Quando seu espírito está drenado por pessoas que não querem crescer, você perde a capacidade de ouvir claramente a voz do Espírito Santo. Existe uma diferença entre ajudar alguém que está genuinamente lutando para mudar e ser usado por alguém que só quer um ouvido para reclamar. O primeiro pode ser um chamado de Deus. O segundo é um buraco sem fundo que vai sugar toda a sua energia espiritual. O 5º tipo é quando você se torna um Deus na vida de alguém. Isso acontece quando uma pessoa começa a procurar mais você do que a Deus. Em vez de buscar direção divina, ela liga para você. Em vez de orar, ela pede sua opinião. Em vez de confiar no Senhor, ela depende da sua presença constante. Você deixa de ser um instrumento nas mãos de Deus e vira a própria fonte. Em Atos capítulo 14, quando Paulo e Barnabé foram confundidos com deuses, eles rasgaram suas roupas e correram no meio da multidão gritando que eram apenas homens. Eles entenderam que permitir adoração humana era um pecado grave. Quando sua ajuda tira Deus do centro da vida de alguém, isso deixa de ser amor e vira idolatria. Deus quer usar você como canal de bênção, não como substituto da presença dele. Quando você permite que alguém se torne dependente de você, em vez de dependente de Deus, você está prejudicando o crescimento espiritual dessa pessoa e assumindo uma responsabilidade que nunca foi sua. O 6º tipo é o desobediente intencional. Essa pessoa conhece a verdade. Ela já ouviu a palavra, já entendeu os princípios, já recebeu orientação clara. Mas ela conscientemente escolhe continuar no pecado. Não é ignorância, não é fraqueza momentânea, é rebelião deliberada. Paulo orientou a igreja de Tessalônica sobre isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Ele disse para se afastarem dessas pessoas, para que elas sintam vergonha e se arrependam. Amar alguém não significa andar junto com a rebelião dessa pessoa contra Deus. Às vezes, a maior demonstração de amor é permitir que alguém enfrente as consequências das próprias escolhas. Quando você continua socorrendo quem escolhe desobedecer conscientemente, você está enviando a mensagem de que a desobediência não tem consequências reais. E, finalmente, o 7º tipo são os bloqueadores de chamado. Essas pessoas não são necessariamente más. Elas simplesmente não fazem parte do propósito que Deus tem para a sua vida. Mas a lealdade mal direcionada pode fazer você carregar pessoas que Deus nunca pediu para você carregar. Olha o exemplo de Abraão. Deus o chamou para sair da terra dele, mas ele levou o sobrinho Ló junto. E sabe quando Deus voltou a falar claramente com Abraão? Depois que Ló se separou dele. Tem gente que é peso na sua caminhada, não parceria. E a lealdade humana nunca deve ser maior que a obediência a Deus. Às vezes Deus está esperando você soltar certas pessoas para poder te levar ao próximo nível do seu propósito. Não porque essas pessoas sejam ruins, mas porque elas não fazem parte do plano divino para esta temporada da sua vida. Então eu quero te fazer uma pergunta muito séria.
Quem você está carregando que Deus nunca pediu para você carregar? Que pessoa está drenando sua energia espiritual, bloqueando seu crescimento ou impedindo que você cumpra seu chamado? Obedecer a Deus às vezes dói no coração humano, mas desobedecer destrói o propósito divino. Se você reconheceu alguma dessas situações na sua vida, comenta aqui embaixo. Eu escolho obedecer a Deus. E se você precisa de oração para ter coragem de fazer as mudanças necessárias, deixa seu pedido nos comentários também. Deus quer te usar poderosamente, mas primeiro Ele precisa te ensinar discernimento. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima!